Olá, tudo bem com vocês? Estão começando aqui a nossa videoaula e a aula de hoje é de língua portuguesa sobre sintaxe. Então a gente vai falar de hoje sobre transitividade verbal. Então a sintaxe é o ramo da língua portuguesa que vai trabalhar com os sentidos, com as constituições das frases. Então como que a oração, o período e a frase são constituídos dentro da língua portuguesa. Então a sintaxe é esse ramo que vai trabalhar com as 10 classes de palavras e todas as suas utilizações dentro da construção das frases. Então a gente vai saber quais são as classes de palavras que vão estar presentes no sujeito, no predicado, a constituição dos verbos, assim por diante. Então o primeiro elemento que a gente vai ver aqui, que é o nosso tema central da aula de hoje, é transitividade verbal. Então o que é transitividade verbal? Transitividade verbal é quando a gente vai observar o verbo e verificar se ele precisa ou não de complemento para que a frase tenha sentido. Então a gente vai ter o verbo mais os complementos. Então os verbos mais os complementos a gente vai ter eles. Então na transitividade verbal, o primeiro elemento que a gente vai observar é o verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo direto? É aquele verbo que, para ter sentido, ele vai precisar de um complemento. Então, somente o verbo em si, ele não vai ter sentido isolado. Então, ele vai precisar de uma outra informação para complementar o sentido do verbo. Então, a gente vai dizer que ele é o verbo transitivo direto, ele vai exigir um objeto direto como complemento. Em seguida, a gente vai ter o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, diferente do anterior, ele vai precisar de uma preposição mais um objeto indireto. Então, o complemento do verbo transitivo indireto será a preposição mais o objeto indireto. Em seguida, a gente vai ter o verbo transitivo direto indireto. O verbo transitivo direto indireto, ele vai precisar de um objeto direto mais preposição mais o objeto indireto. Então, esse aqui é aquela frase que ele vai precisar das duas informações. Então, esse verbo, ele vai precisar de dois complementos. Um complemento que será o objeto direto e outro complemento que será um objeto indireto. Em seguida, a gente vai ter os verbos intransitivos. O que é o verbo intransitivo? É aquele que ele não vai precisar de complemento. Ele vai ter sentido próprio e único. A informação termina no verbo. O que a gente vai encontrar com ele será alguns advérbios ou adjuntos, que vai estar indicando tempo, modo, circunstância, lugar. Então, esses advérbios a gente pode utilizar ou encontrar próximo com o verbo intransitivo. Mas o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Em seguida, a gente vai ter o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele vai precisar de um predicativo do sujeito. O que é o verbo de ligação? O verbo de ligação é aquele verbo que vai estar indicando estado ou circunstância do sujeito. Então, o verbo não vai ter sentido ou não vai precisar de um complemento. Ele vai estar ligando o sujeito com sua qualidade ou sua característica. Então, a gente vai ter um verbo de ligação. O nome já indica. Ele vai estar ligando o sujeito com o seu predicativo do sujeito, que é a qualidade ou característica desse sujeito. Então, a transitividade verbal é quando a gente vai observar esses elementos aqui da esquerda, que é o verbo transitivo direto, que é aquele verbo que vai exigir um complemento, o verbo transitivo indireto, que vai exigir uma preposição mais um complemento, que será o objeto indireto. A gente vai ter o verbo transitivo direto e indireto, que é o bitransitivo, é aquele que vai exigir tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. A gente vai ter o verbo intransitivo, que é aquele que não exige complemento, porém, em algumas frases a gente vai encontrar alguns advérbios de tempo, modo, circunstância, assim por diante, que vão estar caracterizando a circunstância, o lugar ou o modo. E a gente vai ter o verbo de ligação, que vai estar ligando o sujeito com sua qualidade ou sua característica. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar a transitividade verbal, que são esses verbos e essas características que os verbos transitivo direto, indireto, bitransitivo, intransitivo ou de ligação vão estar exercendo. Na próxima aula, a gente vai estar estudando
os complementos, como se constitui cada um desses complementos, ok? Então vamos olhar aqui a frase e vocês sabem que dentro da sintaxe, quando a gente vai analisar as frases, a gente precisa encontrar dois elementos principais, que é o sujeito e o predicado. Esses dois elementos, esse conteúdo sobre sujeito e predicado, foi trabalhado nas aulas anteriores, nos materiais que foram divulgados. Então, o sujeito, nós vamos ter sujeito simples, composto, oculto, desinencial ou inexistente. Nós vamos ter os tipos de predicado: predicado nominal, predicado verbal, assim por diante. Então, a gente vai ver aqui e vai ter que classificar as frases. Então, o básico que você já conhece é o que? A carrocinha levou o meu cachorro. Quem levou o meu cachorro? Qual é a informação de quem a gente está falando? A carrocinha. Então, a carrocinha, nós vamos ter aqui o sujeito. Ele é um sujeito simples, porque só tem um núcleo, ok? Então, o núcleo do sujeito será a carrocinha. Quem levou o meu cachorro? A carrocinha. Então, esse é o sujeito. A carrocinha levou o quê? Então, levou o meu cachorro, a gente vai dizer que é o predicado da oração. O predicado da oração, ok? Então, o predicado é aquele que é a informação ao qual a gente fala sobre o sujeito. Então, levou o meu cachorro, a gente vai dizer que é um predicado verbal, porque nós temos aqui um elemento principal que é o verbo. Quem leva, leva alguma coisa. Leva o quê? O cachorro. Então, se a gente está complementando o sentido desse verbo levar, então a gente vai dizer que aqui esse verbo ele vai ser classificado como verbo transitivo direto. E meu cachorro será classificado como objeto direto. Simples. Então, a gente vai ter o sujeito e as classificações do sujeito. Sujeito simples, núcleo do sujeito é carrocinha. Levou o meu cachorro é o predicado. A gente sabe que ele é predicado verbal porque o núcleo do predicado é um verbo, que é levou. Levou o que? Meu cachorro. Então, levou o que? Se a gente consegue fazer essa pergunta, o que? A gente vai dizer que ele é um verbo transitivo direto com de um complemento, que é um objeto direto. Se eu falo, a carrocinha levou, todo mundo vai entender o que ela levou? Não. Então, esse verbo, que é o levou, ele está exigindo um complemento, que a gente vai dar a denominação de objeto direto. Próxima frase aqui embaixo. Arroz e feijão não saíam de nossos pratos. Qual é o sujeito da oração? Arroz e feijão. Esse é sujeito simples ou composto? Nós vamos verificar, nós temos dois núcleos. Primeiro núcleo, arroz. Segundo núcleo, feijão. Então, aqui nós vamos ter um sujeito composto, ok? Sujeito composto é aquele que tem dois núcleos. Continuação da frase. Não saiu de nossos pratos. Não, qual é a classificação desse não? Não, é um advérbio de negação, ok? Somente a informação que está negando aí. Não saiu de nossos pratos. Qual é a classificação desse não saiu de nossos pratos? É o predicado da oração. Arroz e feijão não saíam. Todo mundo consegue compreender da onde que eles não saíam? Não. Então, aqui ele vai estar exigindo um complemento. Então, qual é o complemento? De nossos pratos. De é uma preposição. Se de é uma preposição, é o de mais o a, então a gente vai dizer aqui que nós vamos ter um verbo transitivo indireto, que vai exigir uma preposição, que é o de, mais o complemento, que é o objeto indireto. Qual é o objeto indireto? Nossos pratos. Conseguiram compreender como é fácil fazer essas análises? Vamos lá novamente. A gente vai observar quem é o sujeito, quem é o predicado. Então, nós temos o sujeito aqui, arroz e feijão. Então, arroz e feijão é um sujeito composto, pois nós temos dois núcleos, o arroz,
feijão, sujeito composto. Qual é a informação que nós estamos falando sobre o sujeito? Não saíam de nossos pratos. Se não saiu de nossos pratos, a gente vai dizer que é o predicado da oração. O não é um advérbio de negação. Saíam de onde? Então, vocês conseguem perceber que ele está exigindo o complemento? Saíam de onde? De nossos pratos. De é uma preposição, que é o de, mais o a, de também, né? Ou da. Então, de nossos pratos, uma preposição. Então, nós vamos ter o verbo transitivo indireto, que é saíam. Exige um complemento para completar essas informações. Esse complemento tem a preposição, então a gente vai dizer que é um verbo transitivo indireto, que tem a preposição e a complemento dele é o objeto indireto. Vamos analisar cada um desses aqui agora. Verbos transitivos. Então, verbos transitivos, como não tem sentido completo, eles vão necessitar de complementos para que faça sentido. Então, a gente vai precisar de complementos para que a oração faça sentido. E a ação que será expressa pelo verbo para poder ser compreendido a mensagem. Então, a gente vai observar que os verbos transitivos eles podem ser classificados em dois tipos. Na verdade, mais também. Então, os verbos transitivos podem ser o verbo transitivo direto, é o que vai exigir um objeto indireto como complemento, e o verbo transitivo indireto, que vai exigir uma preposição mais um objeto indireto. Também a gente vai encontrar os verbos transitivo direto e indireto. É aquela oração em que o verbo vai precisar de dois complementos. Então, esses são verbos transitivos. Isso é transitividade verbal. Então, o primeiro elemento que a gente vai observar é o verbo transitivo direto. O que é o verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto é aquele que vai exigir um complemento não preposicionado, que a gente vai denominar de objeto direto, ou a sigla OD. Então, o verbo transitivo direto é o VTD. Para não ter que ficar escrevendo toda hora verbo transitivo direto, a gente vai utilizar essas siglas. VTD, que é para verbo transitivo direto, e OD para objeto direto. Então vamos analisar as frases a seguir. Thalita jamais baixava a cabeça. Quem é o sujeito da oração? Quem jamais baixava a cabeça? Thalita. Então, Thalita, a gente vai dizer que é o sujeito da oração. É sujeito simples ou composto? Sujeito simples, só tem um núcleo, que é Thalita. Só tem uma informação. Então, é sujeito simples, ok? Ótimo. Jamais baixava a cabeça. Qual é o predicado da oração? Jamais baixava a cabeça. A gente vai dizer que é o predicado da oração. Ok? Qual é o verbo da oração? Jamais baixava. Qual é? Baixava. Então, baixava é o verbo da oração. Quem baixa, baixa o quê? Então, se eu falo, Thalita jamais baixava. Aí todo mundo vai perguntar, mas baixava o quê? O corpo? Baixava a cabeça? Baixava o caderno, o livro, a casa? Qualquer coisa a gente pode observar. Então, esse verbo aqui e vai exigir um complemento para ter sentido. Então, esse complemento a gente vai dizer que ele é um objeto direto. Então, esse verbo a gente vai classificar como verbo transitivo direto, pois vai exigir um complemento. Baixava o quê? Então, a gente vai fazer a seguinte pergunta. Toda vez que a gente quiser saber se ele é verbo transitivo direto ou indireto, a gente vai perguntar o quê? Para o verbo, ok? Então, Thalita jamais baixava a cabeça. Quem jamais baixava a cabeça? Thalita. Então, a gente identificou o sujeito. O resto da oração a gente vai dizer que é o predicado. A gente vai olhar para o verbo. Então, a informação mais importante que a gente vai observar agora será o verbo. Então, o verbo será a próxima informação que a gente vai ter que observar e perguntar para ele, para poder saber se ele precisa ou não de complemento. Então, o que? O que Thalita jamais baixava? Qual é a resposta? A cabeça. Então, a cabeça a gente vai classificar com objeto direto. Não tem preposição aqui. Nós vamos ter somente um artigo. Artigo pode.
na classificação do objeto direto. O que não pode ser para ser classificado com objeto direto, para ser classificado com objeto indireto, seria uma preposição. Não é o caso aqui. Próximo exemplo. Flávio tem todos os atributos de um vendedor. Qual é o sujeito da oração? Quem tem todos os atributos de um vendedor? Flávio. Flávio, um único núcleo, então é um sujeito simples. Tem todos os atributos de um vencedor. Qual é o verbo? Qual seria o verbo dessa oração? Tem, eu tenho, tu tem, ele tem. Todos? Não, todos não é o verbo. Os também não é um verbo. Atributos, eu atributo, tu atributo, ele atributo? Não. Então o verbo aqui é o tem. Tem o que? Então a gente vai fazer a pergunta. O que? Qual é a resposta? Todos os atributos de quê? De um vencedor. Então a gente vai ter aqui um verbo transitivo direto. Resposta: todos os atributos de um vencedor. Então observar aqui. Aqui vai ser um objeto direto. Simples. Então, Flávio, sujeito da oração, tem todos os atributos de um vencedor, será o predicado da oração. Tem o que? Todos os atributos. De que? De um vencedor. Então, de um vencedor, a gente vai verificar que ele vai ter dois complementos. Então, esse verbo, ele vai exigir tanto o objeto direto, que é tem todos os atributos, quanto o objeto indireto, que é de um vencedor. Então, ele vai ser verbo transitivo direto e indireto. De preposição, um vencedor, objeto indireto. Entenderam? Então, a gente vai ter que observar o verbo e verificar se ele precisa ou não de complemento. Se ele precisa de complemento, quem é esse complemento dele? Se vai ser um objeto direto, somente uma informação, ou um objeto direto e indireto, duas informações. Próximo exemplo. Dadá Maravilha fez 10 gols em um único jogo. Quem é o sujeito da oração? Quem fez 10 gols em um único jogo? Dadá Maravilha. Então, Dadá Maravilha aqui será o sujeito da oração. É sujeito simples ou composto? Sujeito simples, pois nós temos um nome aqui, o nome e sobrenome. Dadá Maravilha. Não são duas informações diferentes, não são dois núcleos. Então, a gente vai dizer aqui que é um sujeito simples. Qual é o predicado da oração? Fez 10 gols em um único jogo. Então, esse é o predicado da oração. Aí a gente vai analisar quem agora? O verbo. Qual é o verbo da oração? Fez. Eu faço, tu faz, ele ou ela fez. Ok? Então, fez é o verbo da oração. Fez o quê? Então, a gente fez a pergunta. O que ele fez? Qual é a resposta? 10 gols em um único jogo. Então, a gente vai ter aqui, qual é a classificação? O fez é um verbo transitivo direto e 10 gols em um único jogo é um objeto direto. Entenderam como é simples? Então, a gente vai identificar o sujeito, se é simples ou composto, o predicado, que é toda a informação que sobra depois do sujeito, e a gente vai observar o verbo, se esse verbo precisa ou não de complemento. Então, a gente vai ter um verbo transitivo direto, pois quem fez faz alguma coisa. Quem faz alguma coisa. Faz o quê? Qual é a resposta? 10 gols em um único jogo. Então, fez é um verbo transitivo direto e 10 gols em um único jogo é um objeto indireto. Ok? Tudo certo? Vamos pro próximo. Tá fácil, né? É bem fácil aqui, não é difícil não. Maguila castigava-os sem piedade no ringue. Ótimo. Quem é o sujeito da oração? Quem castigava-os sem piedade no ringue? Maguila. Então, Maguila é o nosso sujeito da oração. Só tem um núcleo, sujeito simples, SS. Qual é o verbo da oração? O verbo é
castigava. Castigava quem? Castigava os adversários. Nós vamos ter o os aqui indicando isso. O os está indicando quem? É uma informação implícita. Os adversários. Maguila castigava-os sem piedade no ringue. Ok? Ótimo. Então, qual é a informação que nós vamos encontrar? Maguila é o sujeito, castigava-os sem piedade no ringue. Qual é a classificação? Ele é o predicado da oração. Quem castigava, castigava alguma coisa. Quem? Os adversários. Então, castigava. Ele é o verbo transitivo direto. E o os, essa informação aqui, será o objeto direto. O resto somente é complemento da frase. Sem piedade no ringue. Ok? Então vamos classificar aqui. Maguila, sujeito simples. O verbo castigava. Castigava quem? Os. Os é uma informação implícita de adversários. Os adversários sem piedade no ringue. Então, castigava, o verbo transitivo direto. E os é a classificação de objeto direto. Tudo certo? Vamos continuar. Então, o próximo elemento que a gente vai observar é o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto vai ter como sigla VTI. VTI, verbo transitivo indireto. O que ele vai precisar para ter sentido? Ele vai precisar de uma preposição mais um objeto indireto. É fácil. É só ir fazendo passo a passo que vocês conseguem. Vamos com passo a passo aqui. Vamos às frases. Então, aqui o verbo transitivo indireto, ele vai exigir um complemento preposicionado e o elemento que vem depois dele vai ser denominado de objeto indireto. Vamos para as frases. Primeira frase aqui. Precisamos de você aqui. Quem precisa de você aqui? Nós. Então, a gente vai ter aqui o que a gente vai classificar como sujeito desinencial ou sujeito oculto. Desinencial porque a gente consegue identificar através da terminação do verbo. Oculto porque ele não está expresso aqui, mas a gente consegue identificar. Quem seria aqui? Seria o nós. Nós precisamos de você aqui. Ótimo. Precisamos é o que? É o verbo. Precisamos é o verbo. Nós é o sujeito oculto ou desinencial. Precisamos é o verbo. Então, precisamos de quê? Reparem que temos aqui a presença de uma preposição. Preposição de. Preposição. Se o de é uma preposição, então aqui esse verbo ele vai ser classificado como. Se você encontrou preposição, já pode ir direto. Nós vamos ter aqui um verbo transitivo indireto. Tem preposição, qual é o nome do restante da frase? É um objeto indireto, pois tem a presença da preposição. Então, o sujeito é sujeito oculto e precisamos de você aqui é o que da oração? É o predicado. Ele é um predicado verbal, porque nós temos como núcleo desse predicado o verbo precisar. Tá fácil? Tá difícil? Vocês vão conseguir, tenho certeza. Próxima frase, para vocês ficarem mais craques ainda aí dentro de sintaxe e análise sintática. Eles acreditam em tudo. Quem acredita em tudo? Eles. Qual é a classificação? Sujeito simples, só tem um núcleo. Qual é o verbo dessa oração? Acreditam. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Acredita em quê? Então, qual é a pergunta que a gente vai fazer aqui dentro do verbo transitivo indireto? No verbo transitivo indireto, a gente vai fazer a pergunta diferente do verbo transitivo direto. A gente vai fazer a pergunta quem fez a ação ou de que. Então, eles acreditam em tudo. Acredito em quê?
Acredito em quê? Em quem? Qual é a resposta? Em tudo. Temos a presença da preposição em. Então, a preposição está indicando o quê? Está indicando que essa oração, esse verbo, esse vai ser classificado como verbo transitivo indireto, tem a presença da preposição, então esse elemento em tudo vai ser classificado como objeto indireto. Não é fácil? É fácil. Vocês vão identificar o sujeito da oração. Eles acreditam em tudo. Quem acredita em tudo? Eles. Então é o sujeito. Um núcleo, sujeito simples. Eles. Aí vocês vão observar o verbo. O verbo é acreditar. Acreditam. Tá, eles acreditam. Se eu falo somente essa informação, vocês não vão conseguir compreender. Então vocês vão precisar de um complemento para esse verbo. Então, eles acreditam em que ou em quem? Eles acreditam em tudo. Então, em tudo, nós temos a presença de uma preposição que é o em, e em tudo será o objeto indireto. Próxima frase. Nós cremos em milagres. Ótimo. Então, qual é o sujeito da oração? Quem crê em milagres? Nós. Sujeito simples. Um núcleo, uma informação. Qual é o predicado da oração? Cremos em milagres. Predicado. Vamos observar o verbo. Qual é o verbo da oração? Cremos. O verbo crer. Eu creio, tu crê, nós cremos. Ótimo. Vamos observar esse verbo novamente e ver se ele precisa de um complemento. Quem crê em alguma coisa. Em que? Se a gente sabe essa resposta, a gente encontrou o complemento. Então, cremos, ele vai ser classificado como verbo transitivo indireto. Tem a presença de uma preposição. E em milagres, a gente vai dizer que é o objeto indireto. Não é fácil? É fácil. Vocês vão observar o sujeito, olhar o verbo e ver se ele precisa ou não de complemento. Se no complemento a gente encontrar uma preposição, vai ser objeto indireto e o verbo vai ser verbo transitivo indireto. Se não precisar de preposição ou não tiver preposição, então ele vai ser objeto direto e o verbo vai ser verbo transitivo direto. Vamos para o próximo. Próximo elemento dentro da transitividade verbal é o verbo intransitivo. Esse também é bem fácil. O verbo intransitivo é aquele que ele apresenta sentido completo. Então, se ele apresenta sentido completo, ele não vai precisar de complemento. Então, o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Então, olha a informação aqui. Não necessita de um complemento verbal para ação ou fato expresso pelo sujeito que tem um sentido. Então, a informação termina nele mesmo. Então, vamos observar aqui a frase. Eu acordei. Se eu falo eu acordei, todo mundo consegue compreender a mensagem. Eu não preciso de um complemento desse verbo. Todo mundo entendeu. Eu acordei. Eu estava dormindo, eu acordei. Qual é o sujeito da oração? Eu. Sujeito simples. Porque só tem um núcleo. Qual é o verbo da oração? Acordei. Então, acordei é o predicado. Precisa de complemento? Tem alguma informação depois? Não. Então, esse verbo aqui, a gente vai dizer que ele é um verbo intransitivo. Pronto. Simples. Você vai observar o verbo e ver se vai precisar ou não de um complemento. Próxima frase. Mona mora na Europa. Essa Mona aqui é a Mona Lisa. Você lembra do quadro? Então, ele está lá no Museu do Louvre, em Paris. Então, Mona mora na Europa. Aí vocês vão perguntar, pessoal, qual é o sujeito dessa oração? O sujeito da oração é Mona. Quem mora na Europa? Mona. Então, Mona é o sujeito simples, somente um núcleo. Qual é o verbo da oração? É o verbo mora. Quem mora, mora em algum lugar. Precisa de um complemento? Não. Mas, nessa frase, você pode observar que há uma designação. Há um complemento para esse verbo. Mas esse verbo ele é um verbo intransitivo.
Mona, mora. Não precisa de um complemento. Essa informação que nós temos aqui na Europa é um advérbio de lugar. Advérbio de lugar é o lugar onde a pessoa mora. Então não é um complemento, é um advérbio. Advérbio nós temos de modo, tempo, lugar, circunstância, fenômenos da natureza, assim por diante. Então Mona mora na Europa. Então Mona mora na Europa. Mona, ele é o sujeito da oração. O verbo da oração aqui é o mora, que é um verbo intransitivo. Na Europa é um advérbio de lugar. Próximo exemplo aqui. As frases, as ações despencaram nesta manhã. Se as ações despencaram, então a gente vai saber que as ações é o sujeito da oração, é um sujeito simples, pois só tem um núcleo. Qual é o verbo da oração? Despencaram. Precisa de complemento? Não. As ações despencaram. O que significa despencaram? Caíram. Estavam lá em cima, em alto valor, despencaram, caíram. Reduziram o seu valor. Mesma coisa se eu falo, o livro despencou da estante. Não precisa de complemento. Se ele despencou, quer dizer que ele caiu. Na estante é o lugar onde ele estava. Mesma coisa aqui. Esse verbo ele não vai precisar de complemento. Então ele aqui ele é um verbo intransitivo. A professor, mas tem um complemento depois, tem uma outra informação. Qual é? Nesta manhã. Nesta manhã é um advérbio de tempo. Só está indicando qual foi o tempo. Se foi de manhã, tarde ou de noite. Não está complementando o sentido do verbo. Está só informando para a pessoa qual foi o tempo. Mesma coisa na frase seguinte. Vamos ter, qual é o sujeito da oração? Marcelo caiu na rua. Sujeito é Marcelo. Sujeito simples, um núcleo. Qual é o verbo? Caiu. Então o verbo é caiu. Qual é a classificação desse verbo que a gente vai dar? Verbo intransitivo. Marcelo caiu, não precisa de complemento. A informação do verbo termina ali. A informação que nós vamos encontrar após aqui é um advérbio de lugar. A pessoa só está salientando em que lugar que o Marcelo caiu. Mas essa informação não é importante na frase. Então, Marcelo caiu, nós vamos observar que ele é um verbo intransitivo. Próxima oração. Maria chora. Quem chora? Maria. Então, Maria ela é o sujeito da oração. Sujeito simples, não precisa de complemento. Chora, verbo intransitivo. Simples. Então, Maria é o sujeito simples, só tem um núcleo. Chora, não precisa de complemento, verbo intransitivo, ok? Então, é bem fácil, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Se aparecer alguma informação depois, é só observar que vocês vão identificar que ele é um advérbio que pode estar indicando lugar, tempo ou circunstância. Próximo elemento aqui importante é o verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele que vai estar ligando, vai estar indicando uma ação, um estado, uma qualidade, uma condição de quem? De uma única pessoa, do sujeito. Então, o verbo de ligação vai estar ligando duas informações importantes. O sujeito com o seu complemento. Com o seu complemento, ok? Então, a gente vai ter o sujeito mais o complemento dele, que vai estar indicando aqui a ação, estado, qualidade ou condição desse sujeito. Então, este verbo faz a ligação entre o sujeito e as qualidades ou características desse ser. Diferente dos demais, que os verbos, eles vão estar, os complementos vão estar complementando o sentido do verbo. Então, o verbo vai precisar de um complemento. Aqui é o sujeito que vai precisar de um complemento para trazer uma qualidade, uma ação. Então, verbo de ligação é aquele que não indica ação, mas estado, qualidade ou condição.
Alguns dos verbos de ligação são, os principais é ficar, permanecer, continuar, estar, ser, entre outros. Vamos ao exemplo. Ontem eu estava cansada. Quem estava cansada? Eu. Qual é a classificação? Sujeito simples. Estava cansada. Qual é a classificação aqui de estava cansada? É o predicado da oração. Ok. Qual é o verbo que a gente vai observar aqui? O verbo da ação é o estava. Estava está indicando um estado, que a pessoa naquele momento ela estava cansada. Então ele é um verbo de ligação. Cansada está complementando o sentido de quem? Cansada. Quem é que estava cansada? Eu. Eu é o sujeito. Então, verificando que eu é o sujeito, entre o sujeito e a qualidade ou estado, nós vamos ter o verbo que está ligando. Então, estava está ligando o sujeito, a sua característica, a ação que ele estava no momento. Qual é a classificação de ontem? Ontem vai ser um advérbio de tempo. Está indicando somente o tempo. Ok? Próximo. O bolo era de chocolate. O que era de chocolate? Qual é a informação? O bolo. Então, o bolo vai ser o que? Sujeito simples. Qual é o verbo aqui? É o verbo ser ou estar, que é o verbo era. O bolo era de quê? De chocolate. Então, de chocolate está complementando o sentido do sujeito, que é bolo. Não o sentido do verbo. O verbo aqui só está ligando, é um verbo de ligação. Está ligando o sentido de o bolo com a sua qualidade, que era de ser de chocolate. Outra, Marina continua alegre. Então, Marina, aqui ela vai ser o quê? Qual é a classificação de Marina? Marina vai ser o sujeito simples da oração. Continua. Continua é o quê? Continua alegre é o predicado da oração. Qual é o verbo dessa oração? Continua. Então, continua é um verbo de ligação. E alegre é a qualidade da Marina. Então, a Marina estava naquele momento, naquele instante, ela continuava alegre. Então, alegre está complementando o sentido do sujeito. Então, alegre é um predicativo do sujeito. Está complementando o sentido do sujeito. E continua é um verbo de ligação. Próxima frase. Vocês serão felizes. Vocês serão felizes, está no futuro, ok? Ótimo. Então, quem que será feliz? Vocês. Sujeito da oração. Qual é o verbo? Serão. Quem que será feliz? Feliz está complementando o sentido de quem? Do verbo serão ou do sujeito vocês? Do sujeito. Então, o felizes está complementando o sentido do sujeito. Então, serão é um verbo de ligação. Felizes, predicativo do sujeito. Está complementando o sentido do sujeito. Ok? Ótimo. E serão felizes, qual é a classificação? Tudo isso é o predicado da oração. Não é simples? Bem fácil. Só ir fazendo passo a passo que vocês conseguem. Então, outros exemplos aqui. Então, a gente vai ter outros exemplos de verbo de ligação, que é o verbo ser. Então, o carro é. Então, o verbo ser ou estar. Eu sou, tu é, ele é, nós somos, vós são, eles ou elas são. Entenderam? Então, assim a gente vai estar fazendo a classificação do verbo. Então, o verbo ser é outro exemplo. O carro é novo. O carro é o sujeito da oração, é o verbo de ligação. E novo é o predicativo sujeito, é uma qualidade, uma característica do carro que é novo. João está feliz. Feliz está caracterizando o estado de João. Então, o estar é um verbo de ligação. Joyce parece cansada. Ela está parecendo, então é o estado dela. Então, cansada é quem? É Joyce. A moça permanece aflita. Quem está aflita? A moça. Então, é uma característica do sujeito. Permanece o verbo de ligação. Nicole ficou triste. Quem que está triste?
Nicole, então está caracterizando o sujeito. Ficou é um estado, então é um verbo de ligação. Nicole é o sujeito. Diana continua feliz, então feliz, quem é que está feliz? Diana. Então Diana é o sujeito da oração, continua verbo de ligação e feliz é o predicativo do sujeito. Cláudia anda nervosa. Quem anda nervosa? Cláudia. É uma característica dela naquele momento. Então, nervosa está caracterizando o sujeito, que é Cláudia. Anda, que é um verbo andar, é um verbo de ligação, está indicando um estado, uma ação. E nervosa está caracterizando uma característica, uma qualidade de Cláudia. E como a gente viu, o verbo transitivo direto e indireto é aquele que vai exigir dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Então, emprestei a coleção à minha colega. Qual é o sujeito da oração? Eu. É um sujeito oculto ou desinencial pela terminação do verbo. Eu emprestei. Ok? Sujeito oculto ou desinencial. Quem empresta, empresta alguma coisa. O que? A coleção. Então, é um verbo transitivo direto. A coleção, objeto direto. A quem? Então, precisa de mais um complemento. A minha colega. A minha colega, ele é o objeto indireto, pois tem a presença da preposição aqui, a. Craseado, que é uma crase. Então, é a presença da preposição. Ok? Então, isso é o verbo transitivo direto e indireto. O menino ofereceu ajuda à senhora. Quem ofereceu ajuda à senhora? O menino. Então, o menino é o sujeito da oração, sujeito simples. Quem oferece, oferece alguma coisa. O que? Ajuda. A quem? A senhora. Então, aqui, ofereceu é um verbo transitivo direto, pois tem a presença do objeto direto. E é um verbo transitivo direto e indireto, porque tem a presença de uma preposição mais objeto indireto. Simples. Bem fácil. Depois que vocês conseguem pegar a mãe, fazer as análises, vocês conseguem avançar bem. Então é isso. A gente finaliza aqui nossa aula de língua portuguesa de sintaxe. Então a gente viu hoje transitividade verbal e todas as formas de análise que a gente vai fazer, tendo como núcleo principal das frases analisar a ação expressa pelo verbo. Então na transitividade verbal a gente vai ter o BTD, BTI, BTDI, VI e o VL. Na próxima aula a gente vai estudar bastante os complementos. Então, a gente finaliza aqui nossa aula de língua portuguesa sobre sintaxe e transitividade verbal. Muito obrigado. Qualquer coisa, deixem as dúvidas de vocês no chat ou nas perguntas, nos comentários, ok? Muito obrigado. Até a próxima.